E como é possível, pergunta uma pessoa, um corpo físico viver sem a energia da alma? Ele pode estar sem a energia da alma porque a alma se recolheu um pouco e não lhe está passando muita energia. Então, isto pode ser um momento cíclico e a alma pode retomar e pode voltar a dar energia para este corpo, a alma que está lá dentro. Então, isto é uma resposta. Agora, se se trata de um corpo do qual a alma se retirou, isto é outra coisa. Então, o corpo não tem mais a energia da alma e isto é melhor que não aconteça. Porque se a alma se retira de um corpo, evidentemente deixando só um fio de vida, não porque retirar completamente, ela desencarnou e o corpo tem que ser cremado. Mas se ela não se retira totalmente, mantém o fio, o corpo continua vivo, embora não disponha de tanta energia dela. Isto é para ser evitado porque um corpo nessas condições pode ser habitado por uma força estranha e começar a funcionar movido por uma força estranha. Então, isto não é muito evolutivo. Nós precisávamos ter esse relacionamento com a nossa alma como algo muito precioso e muito importante. Na medida que uma alma vai se afastando, porque ela não está eventualmente de acordo com o que está acontecendo com a vida externa daquele corpo, então ela pode ir se afastando. Forças involutivas podem ir entrando aos poucos, sem que a gente perceba. E gradualmente nós vamos agindo mais segundo essas forças do que segundo a alma que ainda está no corpo. E aí a alma se retira mais depressa, a alma se retira mais rápida, se ela não for uma alma já capaz de controlar o corpo. E aqui uma pessoa pergunta se os seres elementais atuam apenas para o mal. Bem, o que a gente chama de seres elementais são essas forças geradas dos elementos da natureza, isto é, da terra, da água, do fogo, do ar e do éter. Essas forças da natureza geram esses seres, que não são indivíduos, são forças elementais, que às vezes tomam forma. E essas forças elementais geradas nos elementos da natureza podem ser ativadas por poderes criativos. Então se tornam muito criativas. Ajudam no desenvolvimento de flores, de frutos, de ervas. Então tornam-se muito criativas estas forças. Como elas podem também ser tomadas por forças involutivas. E aí, em vez de colaborarem para a beleza, para a harmonia e para a criatividade, se elas são tomadas por forças involutivas, elas vão trabalhar contra a evolução. Então vão fazer o mal, vão se prestar para esses movimentos. Se essas forças elementais da natureza são tomadas por forças evolutivas e começam um trabalho criativo, elas podem entrar em íntima colaboração com o reino dévico. O reino dévico é um reino paralelo ao reino humano que vai terminar lá nos arcanjos. Então essas forças podem ter uma colaboração com o reino dévico. E isto pode ser muito importante, porque aí uma força elemental movida por um Deva mais evoluído, pode prestar grandes serviços no plano da harmonia. Aqui tem uma carta interessante de uma pessoa presente. Sempre levei uma vida sem acumular bens ou dinheiro. Tive sempre o necessário, nunca me faltou nada. Atualmente estou com 58 anos,
e de uns 2 anos para cá comecei a ter uma preocupação com o futuro, o que nunca tive antes. Não tenho uma casa nem aposentadoria. Na verdade, nunca me senti muito normal. Meus filhos, alguns amigos e até eu começaram a dizer que tenho que pensar no futuro e na velhice. Continuo trabalhando, sou profissional autônoma. Pergunto-me, o que é fé na vida e o que é imprudência? Qual é o limite? Será que descuidei? Acho muito estranho comprar um imóvel, ter uma casa e pagar por ela, na terra que é de todos. Gostaria de continuar como sempre fui e me liberar dessa preocupação, mas não consigo. Quando a gente vem de algumas encarnações de abundância, quando a gente já foi rico ou quando nunca faltou nada, a gente renasce sem essa preocupação. E quando a gente vem de encarnações de miséria, de muita dificuldade, de fome, a gente nasce com essas preocupações. De forma que isto são sempre coisas do passado. Tanto as preocupações, quanto, como ela diz, a imprevidência, isso são coisas do passado. Não se deve ficar preso a isso. Nós temos que ver a vida não como fatos passados e nem o que vai acontecer no futuro. Nós teríamos que ver a vida, o que está acontecendo no presente momento. Porque o presente momento, aquilo que a gente está vivendo naquele momento, é o resultado do nosso passado. Então não tem que ter interesse pelo passado e nem apego ao passado, porque o que a gente está vivendo agora já é a síntese disso, já é o resultado. Então todas as encarnações estão no momento presente, sintetizadas. Então não há razão para ter nenhuma curiosidade sobre o passado. A psicologia tem essa mania de ficar pescando no passado as explicações das coisas, como se a gente pudesse saber a razão de alguma coisa. Então, trata-se de estar no presente, porque aqui está o passado todo. Se nós estivermos no presente, bem inteiros, é aquilo que vai determinar o futuro. Enquanto você está pensando no futuro, você está gastando energia mental, você está dispersando as suas forças mentais. E por mais que você imagine, por mais que você planeje, por mais que você elucubre, não há a menor garantia que vá ser deste jeito. Não há a menor garantia. Porque o que vai acontecer depende de coisas muito além de nós. O que vai acontecer, conosco inclusive, depende do que tiver que acontecer para o universo. Depende também do que deve acontecer com o planeta. Depende do que tiver que acontecer com a humanidade toda, porque nós somos uma célula desta humanidade. Então o que vai acontecer conosco depende do que vai acontecer com todos também. Depende do que vai acontecer com o país onde a gente nasceu e com o qual a gente tem vínculos. Tudo isso influi. De forma que é inútil pensar no futuro, porque a gente pode estar pensando inutilmente, pode estar gastando uma energia preciosa que devia estar no aperfeiçoamento do presente, que devia estar no trabalho presente, que devia estar na concentração no momento presente. Porque é isto que vai determinar o futuro. Então, se você estiver neste momento inteira no momento presente e sendo pontual com o momento presente, sendo honesta com o momento presente, sendo colaboradora com aquilo que está acontecendo no momento presente, isto vai determinar um futuro.
Se você estiver distraída, se você estiver pensando no futuro, no passado, ou se você estiver voando, como muita gente fica voando por aí, tudo isto vai determinar um outro futuro para você. De forma que é bom que esta pessoa esqueça que ela já foi muito rica, que não tenha medo de ser muito pobre, como parece que ela não tem, mas que ela deixe tudo isto de lado e que cuide do que está acontecendo agora, porque é disto que vai depender tudo. Mas aí também tem uma linha bem tênue entre a falta de planejamento total, né? Ah, claro. Claro que nisso tem um fato. Nós estamos com o sétimo raio, que é a energia cósmica da organização, que está penetrando no planeta. Nós vamos começar toda uma época, todo um ciclo regidos pelo sétimo raio, regido pela energia da ordem, da organização. De forma que, quando a humanidade estiver sintonizada com os níveis internos, ela naturalmente será organizada. Porque esse é o raio que está entrando. Alguns já os estão sentindo, outros não sentem ainda, porque ainda estão se ocupando de outros raios, de outras energias. Mas esta energia da ordem, esta energia da organização, essa energia do ritual, no bom sentido, isso está penetrando a aura do planeta. E todos aqueles que têm tendência para a ordem já estão percebendo isto, estão fazendo ordem naturalmente. Agora, quem não está muito acostumado com esta energia, vai ter que aguardar um pouco para que ela entre, penetre mais um pouco, para eles se adaptarem, para eles começarem a perceber. Mas esta energia da ordem e da organização vem ciclicamente. A cada alguns milhares de anos ela reaparece e predomina. Cada vez que ela volta, ela organiza as coisas ainda melhor. Então, desta vez, ela vai trazer uma ordem ainda mais universal, uma ordem ainda mais profunda. Então, aqueles que querem sintonizar com isto devem ter uma espécie de aspiração a estar dentro desta ordem universal, cósmica. Deve ter essa aspiração. E com isto farão o contato. Vão formando os fios com esta energia que está entrando. E vai acontecer a coisa correta, vai acontecer a coisa justa. O que a gente precisa é não teimar em querer pessoalmente pôr ordem nas coisas, porque isto vai dar uma série de atritos, de conflitos, até de desordem. Nós precisamos estar unidos, é a energia da ordem, é o raio da ordem, esse raio cósmico da ordem, com isto que tem que estar em contato. E aí ele vai penetrando, ele vai descendo, ele vai fazendo os contatos e nós vamos sendo colocados num esquema ordenado. Nestas coisas é preciso ter aspiração por ser impessoal, aspiração por estar conectado com essas forças cósmicas, não é? E precisamos ser disciplinados, silenciosos, termos a mente livre de preconceitos, de ideias próprias. Mas isso é um trabalho. Aí já começa o trabalho sobre nós mesmos. Mas, acima de tudo isto, para quem quer ordem, deve estar conectado com este raio, deve estar conectado com esta grande força cósmica que está se aproximando. E vamos nos sentindo dentro dela.